Para entender melhor como funcionam essas máquinas inteligentes, eu converso agora com o jornalista especializado em tecnologia, Igor Lopes. Igor, muito boa noite para você. Afinal, onde toda essa tecnologia dos robôs pode ser utilizada e o que eles fazem de tão revolucionário assim? Vamos lá, Fabiana. Boa noite, pessoal. Antes, vamos contextualizar um pouquinho, né? Essa empresa ela é pioneira no desenvolvimento de robôs com esse grau de sofisticação, né? É uma das mais avançadas no mundo nesse setor. Ela surgiu como um projeto do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é uma escola de tecnologia dos Estados Unidos, muito famosa, muito grande. E esse projeto surgiu em 1992. 11 anos mais tarde, o Google comprou, né? O Google fica de olho em todos esses novos projetos, essas novas empresas. Ele comprou essa empresa para a divisão Google X, que depois virou Alphabet. Enfim, é a área do Google para projetos diferentões, que trabalham robótica, inteligência artificial, carro autônomo, entre outros. E, respondendo a sua pergunta, sim, essa empresa desenvolve robôs com um pensamento bastante prático, principalmente para resolver problemas ou então trabalhos que oferecem riscos para o ser humano. Vocês estão vendo aí o Spot, é um robô que se locomove em 4 patas. Ele foi desenvolvido para explorar terrenos irregulares, subir, descer morros. Vocês viram a imagem logo anterior a ele? Pode levar a porrada de uma pessoa e ainda assim permanecer em pé. Ou seja, é um robô capaz de substituir o homem numa exploração de uma área perigosa. Ele poderia ser capaz de atacar um assaltante com uma arma na mão, indo para cima dele. Ele consegue carregar muito peso, então pode acompanhar soldados em missões por terrenos difíceis, carregando todo o armamento e com uma autonomia muito maior que a de um burro de carga, né? Tadinho do burro, além de ser uma crueldade com os animais aí, né? Basta trocar a bateria do robô para ele andar mais algumas dezenas de quilômetros. O bichinho, no caso, o burrinho, né, ele teria que parar, descansar. Não é à toa que o DARPA, que é a Agência de Defesa dos Estados Unidos, trabalha muito perto da Boston Dynamics. E aí esse outro que vocês estão vendo aí, o Atlas, é um robô humanoide que tem uma questão muito complicada aí, que é fazer o robô se equilibrar em 2 pés, enquanto faz movimentos diferentes. E aí você está vendo, ele não só equilibra em 2 pés, como faz pulos e acrobacias muito absurdas, né? Isso 10 anos atrás era impossível você pensar um robô fazer algo assim. Nossa, as imagens são realmente impressionantes. Tanto aquele que parece um burrinho ou um cachorro grande, ou enfim, um pônei que consegue andar em 4 patas e se equilibrar, e também essa imagem desse robô humanoide. A minha pergunta, eu nem sei se a gente já consegue responder. Eles são programados para fazer esses movimentos ou eles conseguem entender qual que é a demanda e aí automaticamente fazer o movimento? Ou tem que ter alguém controlando eles, Igor? Como que funcionaria isso na prática? É uma mistura dessas duas coisas, Fabiana. Você pode fazer adaptações dos robôs para que eles atinjam que eles executem determinadas funções, mas, óbvio, eles são feitos já também com algumas funções e trazem alguns hardwares específicos. Por exemplo, nos olhos ele tem câmeras que podem visualizar tudo que está à frente, eles têm sensores laser. Então ele pode, por exemplo, destravar uma bomba sem riscos sendo controlado por uma pessoa à distância, né? Ele pode realizar salvamentos no ambiente de incêndio, graças às câmeras, uma pessoa, né, um bombeiro talvez, uma pessoa que seja mais especialista em trabalhar com esses robôs, pode comandar à distância e fazer com que ele execute funções de uma forma muito mais segura, né? A pessoa de carne e osso está distante daquela ação. Então, só um robô. Se explodir, é um robô, é uma máquina, né? O prejuízo é um pouco menor do que uma vida. No começo da evolução aí dessas máquinas inteligentes, ou daqui a pouquinho, por exemplo, vai ter robô realizando tarefa doméstica, hein? Isso é uma coisa que a gente fala muito. Já pensou se tivesse alguém para lavar a nossa louça, para fazer uma faxina, por exemplo? Isso pode acontecer um dia? Isso está perto ou está só no comecinho ainda? Olha, eu vou te falar que já tem robôs assim, né? E assim, quando a gente era criança, né, ficava vendo os Jetsons, todo mundo sonhava em ter uma Rosie. Hoje ela parece tão ultrapassada perto de tudo isso que a gente tá vendo, né? Mesmo eu aqui falando via Skype com você, esse era o telefone que o George Jetson usava para falar com o Mr. Spacely, né? Já se fala, pensando um pouquinho no futuro, se pensar 10 anos atrás, não existia iPhone, veja onde a gente está hoje, não existia Android, não existia Airbnb, são coisas que hoje estão na vida de todo mundo aí, né? Então, se a gente pensa 10 anos atrás, não era possível fazer esse tipo de robô, hoje eles já estão aí, o que será 10 anos para frente? Já se fala no Nanofabricator, seria um robô capaz de produzir qualquer produto que você quiser, tendo como matéria-prima o ar, a água e a poeira. Então, com essas 3 coisas, você tem muitos dos elementos da tabela periódica. Se você tiver uma receita que pode ser baixada da internet, esse robô seria capaz de produzir tudo, desde uma casa até comida, remédios. E aí a gente entra numa outra discussão, vale uma outra coluna aí, que eu gosto muito, que é de como a sociedade vai se comportar nesse novo mundo, né? Quer dizer, a gente já vê algumas mudanças de comportamento aí impostas pela tecnologia, mas isso tende a ficar cada vez mais forte nas relações interpessoais. Eu não arriscaria dizer o que o futuro nos espera no que diz respeito à robótica, não.
Acho que é uma questão da gente vendo essas mudanças acontecerem, exatamente como foi, por exemplo, com o exemplo dos celulares, né? Você falou 10 anos atrás, surgiu o primeiro iPhone, 2017 completou 10 anos de iPhone, né? 2018 já é o 11º ano, né? E a gente não conseguia imaginar como seria 10 anos depois, e aí a gente vai vivendo e vai experimentando. Bom, falando em robô ainda, a gente ainda vai falar mais sobre isso nessa coluna, a gente viu inclusive alguns robôs, digamos assim, competindo nas Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul. Robôs esquiadores, é isso? É isso que a gente... Né? Como que é? Eles estão competindo mesmo? Que tipo de trabalho é esse? Na verdade, eles estavam numa competição de robótica, que, por coincidência, aconteceu pertinho de Pyeongchang. O desafio ali, na verdade, eram 8 times de diferentes universidades da Coreia do Sul em busca de um prêmio de $10 mil. E o desafio era construir um robô que podia se guiar sozinho pela pista para fugir das barreiras, como se fosse uma corrida de esqui mesmo. E foi um festival de cacetada, né, como vocês estão vendo aí. Eles vestiram os robôs com casacos, pareciam umas crianças desengonçadas aí descendo pela pista. Eu acho que eles têm muito que aprender com os robôs da Boston Dynamics que a gente acabou de ver, né? Mas eu achei legal falar sobre isso porque a gente está falando de universidade da Coreia trabalhando robótica nesse nível, investindo na educação focada em tecnologia. Para justificar um pouquinho aí os problemas dos robôs aí, eles falaram que o problema foi o frio, que causou mau funcionamento dos equipamentos. Mas sei lá, será que a gente pode colocar a culpa no frio mesmo ou será que foi a programação, hein, Fabi? Acho que exatamente, né? Eu acho que a questão da programação pode ser sempre melhorada e aí, né, avaliar se é uma máquina tão sensível assim às baixas temperaturas, então que a tecnologia tem que evoluir um pouquinho para esse robô conseguir fazer as atividades, por exemplo, de um esquiador de uma forma menos vergonhosa, digamos assim, porque eles bateram de frente ali um monte de obstáculos. A gente consegue ver pelo destaque na imagem acima da tela que provavelmente é a câmera que o robozinho está levando durante esse percurso. Na imagem de baixo, alguém filmando o robô descendo a montanha. Agora, a gente estava falando, né, sobre o uso de robôs na nossa vida cotidiana, né? Na indústria, ou, por exemplo, na segurança pública, ou numa questão de salvamento, por exemplo, como você bem disse. E a gente viu também essa semana uma notícia de que a maior empresa no ramo de design, manufatura e montagem vai cortar cerca de 10 mil postos de trabalho nas fábricas da China, justamente devido ao avanço da robótica, e que vão ser investidos mais de $340 milhões em equipamento para processar melhor, né, e usar melhor os robôs na indústria. A gente já está começando então a ver uma reinvenção do mercado de trabalho, dá para dizer assim? Quer dizer, é inevitável que esses robôs entrem no mercado, né? E como ficariam as relações a partir de agora? Pois é, eu acredito que esse seja só o começo, né, de algo que está por vir. A gente está falando dessa fábrica, ela é responsável pela montagem de vários equipamentos eletrônicos que a gente comprou nos últimos anos. Você vai pensar em DVD, TV, smartphone, câmera, não importa a marca do equipamento, muito provavelmente parte da montagem desse equipamento passou por uma das fábricas dessa empresa. Enfim, ela tem milhares e milhares de funcionários. Eles foram os primeiros 10 mil que foram substituídos por robôs, e isso na China. Mas ela tem fábricas no Brasil também, e do jeito que as coisas andam, não vai impactar aqui mais cedo ou mais tarde. Como você bem falou, ela investiu $342 milhões em equipamentos, processos para melhorar o uso de inteligência artificial, robôs nas fábricas, mas esse é só o começo. A gente já tem várias outras indústrias que usam a robótica, né, para facilitar ou para melhorar os processos dentro das fábricas. A indústria automotiva mesmo é um exemplo clássico. E no caso dos empregos mais básicos, né, a gente está vendo sim essa substituição acontecendo de maneira crescente. E a gente já falou também, né, muitos dos empregos que vão surgir nos próximos anos vão ser da área de tecnologia exatamente para substituir esses empregos básicos aí que não exigem tanto conhecimento técnico. Eles devem sumir ou ser substituídos por robôs. Do jeito que essa história avança rápido, né, e cada vez mais rápido, a gente deve estar daqui a pouco tempo falando sobre mais um avanço dos robôs ou da robótica e dessa questão dos trabalhos e das substituições aí. É claro que se a tecnologia vai ajudando a gente, né, Igor, outros trabalhos vão sendo criados e o homem vai arrumando outras tarefas para entrar nesse novo mundo, nessa nova era. Não tem como evitar esse avanço da tecnologia. Igor Lopes, obrigada pelas informações, participando da nossa coluna aqui do Band News Tech, nosso colunista de tecnologia aqui no Band News. Muito obrigada, até uma próxima, Igor.